Este é o programa Mídia e Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, publicidade, marketing e negócios. Olá, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o meu, o seu, é o nosso Mídia e Marketing do UOL. Meu nome é Renato Pesotti e hoje a gente recebe o Marcelo Bronze, que é vice-presidente de marketing da Danone. Obrigado pela presença, Marcelo. É um grande prazer te receber aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, Renato. É um prazer falar com todo mundo que está nos ouvindo e nós assistindo também. Beleza, obrigado. Bom, dois avisos rapidinhos. Lá no trecho final do programa, como vocês já estão se acostumando nesse novo formato, a nossa entrevista extra vai ser com o Luiz Constantino, que é CEO da Oliver na América Latina. A Oliver é uma das agências de publicidade que atendem a Danone. Vale lembrar também que a gente está em todas as plataformas de áudio, no YouTube e no canal UOL, que está nas principais operadoras de TV por assinatura do país. A gente está, por exemplo, no 549 da Claro e no 613 da Vivo, por exemplo. Marcelo, para começar o papo, acho que todo mundo conhece a Danone, mas a empresa hoje tem outras marcas que talvez as pessoas nem sempre liguem o nome à pessoa, né? Como a gente brinca. Conta pra gente quais são as marcas que a empresa, que a companhia trabalha no Brasil hoje. Aqui no Brasil, hoje a gente tem duas categorias grandes de negócio. Uma categoria de nutrição especializada, com marcas que têm fórmulas infantis como Aptamil, Aptanutri e tantas outras. E uma parte também de nutrição para pessoas que querem ter um envelhecimento mais saudável, como o NutriDrink. A gente também tem algumas curiosidades nessa linha, como, por exemplo, nutrição enteral, que a gente vende para hospitais. Então, a Danone literalmente está presente na vida inteira das pessoas. E também a nossa categoria mais conhecida ou reconhecida pelo público no geral, que são os famosos iogurtes. E aí, dentro dessa categoria, tem marcas como Iopro, Activia, Danoninho, Danone, Danette e tantas outras. Legal. Você falou dessas marcas que estão presentes na vida inteira, né? Desde de quando a gente começa a tomar esses iogurtes até esse momento de repente da nutrição enteral, quando a gente está mais velho e tal. Como que é a responsabilidade de estar presente na vida toda das pessoas? Isso aumenta também a responsabilidade de quem faz o marketing, de quem faz o dia a dia da empresa também, né? Aumenta porque a Danone tem esse compromisso, uma missão muito séria de levar saúde através da nutrição para o maior número possível de pessoas. Essa é a nossa missão global. Hoje são mais de 90 mil Danoners, como a gente chama, trabalhando para isso todos os dias, tomando decisão de negócio em relação a isso. E marketing está no coração da companhia. Então, a gente pensa na jornada, como a gente chama, do consumidor ou das pessoas com a gente literalmente está desde antes das pessoas nascerem até os seus últimos momentos, presentes na vida dessas pessoas. Então, tem uma responsabilidade muito grande, principalmente sobre qualidade de nutrição, de produto. Então, é muito importante para a gente acompanhar essa vida das pessoas. Legal, você falou de jornada, né? Antigamente a gente podia dividir o marketing em 4 P's: o produto, preço, praça e promoção. Hoje já tem gente falando que a gente tem 8 P's, né? O Kotler, que é o pai do marketing moderno, já fala de marcas humanas, que as marcas têm que trabalhar, ser humanas, trabalhar com pessoas humanas. No fim das contas, você acha que tem algum P que vale mais? Que se destaca em relação ao outro, ou se hoje não tiver tudo encaixadinho, tudo amarradinho, a marca não decola, a marca deixa de existir. Tudo tem que estar bem encaixadinho e depois entra no funil que virou espiral de conversão e de compra, né? Então também existe o dilema hoje, né, Renato, de dualidade entre as pessoas que estão seguindo um funil mais racional ou seguindo por uma espiral de compra até chegarem na sua conversão ali na compra de um produto ou de um serviço. Mas eu diria que o pilar fundamental de qualquer oferta de marketing, de qualquer empresa ou indústria, serviços, tanto faz, é o produto. Ele precisa ter o nível de qualidade prometido, o nível de qualidade esperado, entregue para as pessoas quando elas estão, no final, trocando valor com aquela marca e com aquele produto. Então, eu diria que é a parte fundamental. Existe até uma frase importante sobre publicidade, não necessariamente relacionada a produto, de que tudo evolui ao redor da criatividade. Eu diria que isso pode ser aplicado a marketing também. Tudo evolui ao redor do produto, da oferta que você está colocando no mercado para a pessoa trocar valor com você. Se o produto não for bom, ele não vende, né? Por mais que ele talvez no começo possa vender, no final das contas ele acaba morrendo, né?
ele não vende depois, ou ele pode até ter uma introdução, uma experimentação inicial, mas depois não tem recompra. E a mesma coisa em qualquer, serve para a indústria, serve para qualquer empresa. No final, se você está oferecendo um serviço e passa por uma experiência ruim com aquele serviço, pode ser de hospitalidade, pode ser de um restaurante, pode ser uma mecânica. Se aquele serviço for ruim, você não volta. Isso se aplica para produto também. Se você compra um iogurte e está abaixo das suas expectativas, como entrega de produto, você esperava A, veio B, você não recompra aquela marca e opta por uma série de outras que também estão no mercado. Então, eu diria que produto é sempre a espinha dorsal de qualquer mix de marketing, seja ele teórico ou prático, né? Legal. Você falou das marcas de Danone, tem pelo menos três aí que são muito conhecidas do público, do consumidor, né? Activia, Danone e Danette, de repente, a gente pode, se a gente puxar, a gente pega essas três. Com um cenário econômico mais desafiador, se a gente pode falar assim, com o bolso do consumidor um pouco mais apertado, a reputação ela vale mais nesse momento de ter uma marca conhecida, avalizada, né? Vale mais do que de repente novos produtos, novos entrantes no mercado? Vale, vale sem dúvida nenhuma. O que eu percebo é que as pessoas, muitas vezes, com o bolso apertado, elas têm dois comportamentos que até estão em extremidades diferentes. Ou elas abandonam uma categoria, então, infelizmente, elas não podem mais acessar aquela categoria, ou elas apostam na marca na qual elas confiam, né? Então, construir um legado de marca ao longo de tantos anos, como é a nossa missão aqui no Brasil nos últimos 55 anos, desde quando a gente chegou por aqui, é o que faz as pessoas confiarem naquele produto. Então, muitas vezes a mãe chega no ponto de venda com um bolso mais apertado, por uma situação econômica difícil, e na hora de apostar em um iogurte para o filho dela, ela sabe que ela não pode errar. Então, ela sabe que o filho gosta de Daroninho, ela sabe que ela confia naquele produto, que ela consumia como criança, que o nível de qualidade, como a gente estava dizendo, é aquele prometido e entregue, na verdade, para ela, e ela vai lá e vai para esse comportamento. Mas a gente não pode ser, acho que, ingênuos e não acreditar que os consumidores muitas vezes deixam determinadas categorias quando a situação econômica fica mais dura. Na época da pandemia se discutia muito se as pessoas deixariam de consumir alguns tipos de iogurtes que eram mais caros. E até a gente já falou com a Danone aqui, não faz muito tempo, que não houve esse abandono dessa categoria de iogurtes. Na verdade, houve até um fortalecimento, de certo modo. O que você acha? Por que você acha que aconteceu isso? Porque a gôndola ela não é elástica, ela continua a mesma. Vem muito, são muitos mais produtos hoje, né? Tem Uhum. produto de tudo quanto é marca, tem produto com, principalmente para criança, com um monte de personagem. Personagem. Por que você acha que as pessoas continuam comprando os produtos que mesmo sendo mais caros, mesmo em épocas que às vezes talvez elas precisam fazer essa opção por uma coisa mais barata? Tem uma tendência, no final das contas, de saudabilidade geral no mercado. Então, mesmo a categoria de iogurtes, apesar de ser uma categoria considerada industrializada, ela tem uma percepção de naturalidade muito forte junto às pessoas. Então, a primeira coisa que você faz quando você entra numa dieta, por exemplo, é procurar uma nutricionista. Quando você vai nessa nutricionista, a primeira coisa que ela te prescreve é um iogurte natural pela manhã. Então, existe essa percepção de saudabilidade que está intrínseca à categoria, e no Brasil isso segue acontecendo, e dentro da categoria, comportamentos diferentes entre segmentos. A gente percebe que iogurtes light ou triplo zero, sem gordura, mais naturais, têm crescido muito rápido, os proteicos têm crescido muito rápido, que aí seja iogurte ou bebida proteica, crescem numa velocidade muito grande. A gente percebe que a penetração da categoria ela se sustenta ao longo dos trimestres, ao longo dos anos, e esses pequenos pedaços do mercado acabam, né, com mais percepção de salubridade, acabam crescendo mais rápido que a média da categoria. Então, esse é um fenômeno que hoje acontece dentro de iogurtes que não acontecia 20, 30 anos atrás, quando os consumidores iam para aquele outro extremo que eu estava falando, de abandono da categoria. Hoje eles diminuem frequência de compra, muitas vezes, mas escolhem um produto melhor para colocar nas suas cestas e nas suas casas. E você falou da nutricionista que indica o iogurte natural pela manhã, ou a gente às vezes coloca açúcar no iogurte natural e aí mata a nutricionista do coração, mas É, tirando essa brincadeira, você percebe há uma sazonalidade na venda desse tipo de produto, de repente mais perto do verão, agora a gente está no primeiro semestre, as pessoas dão uma largadinha nos regimes, nas dietas, e de repente elas se permitem a comprar produtos um pouco mais menos, né,
proibidos pelos nutricionistas. Como que funciona essa sazonalidade também? Existe uma aceleração de consumo na categoria, Renato, que é importante no pré-verão e no verão. Não chega a ser um extremo como categorias como sorvetes ou água, que dependem só do calor para ter um giro mais forte, ou cerveja, né? Mas a gente percebe que no inverno as pessoas mantêm muitas vezes aquela compra regular do iogurte natural ou do iogurte com frutas, enfim, e adicionam iogurtes ou sobremesas mais indulgentes. Então, por exemplo, o Danette vende um pouco mais no inverno, não é uma sazonalidade muito concentrada ali, mas tem, apesar de ser uma sobremesa gelada, uma tendência maior de consumo num período que as pessoas estão mais dispostas a terem uma sobremesa, algo mais indulgente nas suas rotinas. A gente percebe essa diferença ao longo do tempo, e eu diria que o pré-verão e o verão são realmente os períodos de maior consumo de iogurtes no Brasil hoje. E você acha que esse recente boom de academia, o pessoal voltou a correr, né, fazer corrida de rua, você acha que isso também ajuda nessa questão das pessoas se permitirem, às vezes até mais, né? Até brinco, o pessoal brinca, eu corro para comer, né? Às vezes o pessoal compra mais um produto mais indulgente porque ela está fazendo exercício, ou ultimamente o mercado tem se adaptado, tem se caracterizado mais ou menos parecido nos últimos anos? O que tem acontecido, principalmente com os iogurtes proteicos ou bebidas proteicas, é uma indulgência saudável. Então, por exemplo, IoPro. Eu diria que a maior parte do volume hoje de IoPro é concentrado em um sabor de chocolate. Então, a bebida que você compra na caixinha ali pronta para beber, ela representa uma boa parte do nosso portfólio hoje com essa marca. E apesar de ser uma indulgência, então o IoPro é super gostoso, você se permite, é um lanche, ele é um lanche saudável, porque ele é triplo zero, então ele tem uma saudabilidade ali, tem a carga proteica que adiciona valor na sua dieta. Então as pessoas que estão dispostas a ter uma rotina mais disciplinada em exercício, em alimentação, têm buscado os iogurtes ou a categoria láctea, como a gente trabalha aqui na Danone, com mais frequência e com missões diferentes. Então tem a pessoa que só quer uma dieta, né, uma nutrição para uma dieta um pouco mais tranquila, tem a pessoa que é mais disciplinada em exercícios, em alimentação e vai buscar um lanche saudável com mais frequência, e aí entra a indulgência como um fator que ajuda as pessoas a navegarem nessa categoria. O iogurte natural, ele é delicioso, mas muitas vezes tem que ser misturado, porque ele tem aquela característica mais ácida, né? E aí você vai para um IoPro, por exemplo, ou mesmo para um Danette, que a gente fala de Danette como uma sobremesa, mas hoje o Danette, por exemplo, não tem aqueles selos nem de alto em açúcar, gordura, sódio. Então ele é uma indulgência mais permissiva, inclusive, que outras opções que você pode consumir na sua rotina. Legal. A gente vai falar tanto dos selos quanto do IoPro nos próximos blocos, mas eu queria ir por esse lado de consumo mesmo, de mostrar para o consumidor como aproveitar melhor os produtos. Hoje não dá para trabalhar o marketing sem influência, sem a presença dos criadores de conteúdo, né? Por outro lado, um deslize pode manchar a reputação de uma marca, de uma empresa que está há 55 anos no Brasil, vende, né, há muito tempo para a gente. Como que vocês têm trabalhado as questões de marketing, de influência, de mostrar para os consumidores como aproveitar melhor os produtos, mas escolhendo as pessoas certas para estar ao lado de vocês? Eu diria que é muito do marketing atual e muito do marketing do futuro. Então, porque as marcas estão buscando uma relevância cultural em que ela só é acessada muitas vezes através dos creators ou dos influenciadores que estão ali advogando pelo seu produto. O que a gente tem buscado, eu diria que tem duas coisas. Uma coisa que é as pessoas certas para as marcas certas. Então, e não é tão fácil assim, tão simples assim você escolher embaixadores e creators, principalmente com aqueles que você quer se relacionar num longo prazo para sua marca. Muitas vezes é tentativa e erro, muitas vezes você tem que buscar uma afinidade e uma autenticidade daquela pessoa com aquela marca. Muitas vezes você contrata por uma estratégia específica ou de divulgação, ou de visibilidade, ou de impacto, e depois você sustenta com o micro-influenciador. Então, existe uma estratégia, acho que o mercado está amadurecendo mais rápido nesse sentido, e as marcas aprendendo a lidar com isso. E, para mim, o segundo pilar, que ele é o mais importante, é precisa existir verdade. Então, claro que muitas vezes um creator ele é remunerado para falar sobre aquele produto, aquela inovação, aquela marca, mas um critério que eu uso aqui com o meu time internamente é se aquela pessoa não consome genuinamente aquela marca ou não tem nenhuma afinidade com aquela marca, ela não tem que estar com a gente. Porque as pessoas hoje, todos nós,
estamos lá consumindo milhões de impactos de conteúdo todos os dias, no TikTok, no Instagram, nas redes sociais, na out of home, nas comunidades, no WhatsApp, enfim. E você já percebe quando aquela mensagem que é entregue por um creator, um influenciador, não é verdadeira. E a primeira coisa que você faz é arrastar para cima, né? E pula para o próximo conteúdo, troca, porque você não quer ter aquele impacto do merchan de bancada como a gente tinha na década de 90, né? Que ia lá um apresentador na TV super duro e parava a dinâmica de um determinado programa para entregar uma mensagem de um patrocinador e ia embora, como ainda acontece. Então, para mim, essa dinâmica tem que ser a mais natural possível. Ela é 100% natural 100% do tempo? Não, mas a gente precisa evoluir para lá como comunidade de marketing e de marcas que investem, que querem que o mercado amadureça nesse sentido, né? Você acha que isso fez com que o número de investimento, o investimento no micro influenciador, talvez tenha crescido por causa disso também? Porque você falou que a maioria das marcas hoje diz que a gente tem que apostar na verdade, a gente só pode se aliar a creators que usem o nosso produto no dia a dia. Lógico, o cara não consegue usar todos os produtos de todas as marcas, né? Então Ah, acaba sendo mais fácil escolher aquele micro influenciador que tem consegue falar com um público específico que você queira, falar sobre um produto específico e que aceite, na verdade, são verbas menores, são contratos diferentes. Talvez isso tudo faça com que esse mercado de micro-influenciador também tenha crescido. existe. E o papel do microinfluenciador hoje é muitas vezes dar escala e pontos de contato diferentes para o seu público. Então, eles conseguem ter uma cobertura muitas vezes maior, eles conseguem em tempos de conteúdo menos produzido. Então, tá todo mundo falando sobre slow web ou slow social, né? Conteúdo mais real, menos produzido, entregue com uma qualidade bacana, mas mais verdadeiro. Eles conseguem trazer isso muitas vezes melhor do que um grande embaixador que precisa de alguma produção para entregar aquele conteúdo, não se sente à vontade de distribuir um conteúdo tão genuíno, tão autêntico ali ao seu dia a dia. Então, os micro-influenciadores, eles têm sustentado, eu diria, que a base da influência hoje no Brasil. Mas, de novo, há muita coisa para evoluir, porque a partir do momento que você multiplica isso, principalmente para os times que estão criando conteúdo, aprovando o conteúdo, e aí entra a parte de brand safety, de segurança de marca, entra a parte toda de fit, né, com aquela marca, aquele produto que você está buscando, ou entrega mesmo das mensagens, existe uma complexidade ainda de gestão dessa escala. E aí entra inteligência artificial, entram ferramentas que estão ajudando a gente a orquestrar bem esses micro-influenciadores. Esse é o desafio, mas que eles são fundamentais hoje para uma estratégia de influência e de criação com comunidade, são. E fica mais desafiador, mas fica mais legal, né? Porque você também consegue É mais legal. mensurar, né, um micro-influenciador, quanto que ele vende, quanto que dá para ver no dia a dia se ele vendeu alguma coisa ou não, né? Isso é uma maneira mais difícil de se trabalhar, mas é mais divertido também, no fim das contas, né? Dá para você acompanhar e muitas vezes o nível de atenção que aquele micro-influenciador tem com a sua marca é maior do que um grande embaixador, o nível de relacionamento, ele acaba virando seu parceiro. Mas a gestão é muito difícil, é muito complexa, né, Renato? Então, antigamente, quando nós começamos nesse universo de publicidade e de marketing, a gente gravava um filme de 30 segundos, mandava para a Globo, veiculava, estava tudo certo, fazia uma gestão ali depois de muitas vezes um hot site ou um website que você programava. Hoje, essa fragmentação de mídia de pontos de contato está gigante. E no final, a pessoa que cuida de Danoninho aqui continua sendo um gerente de Danoninho com os seus assistentes. Então, assim, tem um time ainda menor, restrito. Então, a gente precisa desse ecossistema ao redor desses micro-influenciadores para garantir tudo isso que a gente está dizendo, ponta a ponta, do briefing ao resultado. Então, como é que a gente consegue sustentar isso em escala, com a qualidade certa de mensagens, com o modelo certo, com a remuneração justa para a cadeia inteira, para isso acontecer? Esse é um desafio para mim ainda, próximo desafio dessa indústria, né? Ela já está aprendendo a trabalhar em escala, agora é como a gente consegue ter isso com mais consistência e mais frequência. Legal. O trabalho aumentou, as equipes diminuíram, né? Esse é um desafio do marketing para daqui para frente. Vou dar uma É. paradinha, papum, a gente já volta com o Marcelo. Até mais.
De volta com o Marcelo Bronze, que é VP de Marketing da Danone. Marcelo, a gente costuma falar que o marketing também é responsável por criar rotina, criar produto, criar serviço, que as pessoas talvez às vezes nem sabiam que elas precisavam, né? Vocês têm uma marca que vai quase nessa pegada aí, a Pro, que tem mais proteína, que é consumida por quem pratica atividade física ou por quem precisa complementar a substância. Queria que você contasse um pouco para a gente sobre o histórico da marca, de um produto que cresce ano após ano. Agora tem um monte de produto proteico na prateleira, tem mais caro, mais barato, tem de várias marcas. Como que nasceu, o Iopro nasceu, e como que ele se tornou tão importante para a Danone hoje também como um todo? A gente brinca que a maternidade de Iopro foi um box de CrossFit, então a marca que nasceu em 2018, e a gente identificou essa tendência de que as pessoas iriam buscar produtos proteicos, era uma categoria que já estava começando a crescer nos Estados Unidos ou na Ásia, e que as pessoas no Brasil poderiam buscar esses produtos proteicos pelos hábitos, como a gente estava dizendo, de saudabilidade, de cuidado com seus corpos. O Brasil tem uma extensão territorial gigante, principalmente litorânea, então todo mundo está na praia muitas vezes, então quer buscar essa melhoria da sua saúde física. Então existia uma tendência que a gente falou, opa, algo vai acontecer aqui com proteína. O que que a gente fez? A gente foi até a comunidade de CrossFit, foi a primeira comunidade de EuPro, e se relacionou em 2018, aprendeu o que eles precisavam, quais barreiras eles tinham para consumir proteína, principalmente em conveniência, em sabor, em custo. Então as pessoas gostavam de consumir proteína, aliás, sabiam que precisavam consumir proteína, mas não gostavam de consumir proteína. Acho que esse foi o grande insight que a gente teve, porque eram as proteínas só disponibilizadas em pó, que você tinha que preparar naquela shakeira, levar o seu pó para academia ou para o box de CrossFit, preparar, e muitas vezes a experiência de produto não era muito boa. Então a gente identificou essa tendência, produziu a nossa marca, criou a nossa marca e produziu uma carreta de produtos e começou com um investimento muito pequeno dedicado a essa comunidade para aprender, testar e aprender o que poderia funcionar ou não poderia funcionar em OPRO. Corta para 6, 7 anos depois, hoje a OPRO é a terceira maior marca da Danone no Brasil, é um fenômeno, né? E como você disse, todo mundo lançou seu IoPro, então existem vários IoPros por aí, mas IoPro virou sinônimo de categoria, virou a marca mais aspiracional para esse consumidor hoje em dia, e hoje a categoria tem sido democratizada. Então o que a gente percebe? A maternidade de IoPro foi o CrossFit, hoje é uma marca que ela está espalhada em diversas modalidades, em diversos espaços de treino, seja na academia, seja num parque, seja na pessoa que só quer algo para a sua nutrição durante o dia. Então, uma categoria que realmente eu diria que é um dos grandes fenômenos dentro da indústria de alimentos e bebidas no Brasil nos últimos anos e que a gente teve orgulho de ser um dos precursores dela aqui no Brasil. E querendo ou não, né, ser sinônimo de cada categoria, mas ver outras empresas lançando os produtos bem semelhantes, no final das contas é positivo, né? Porque o mercado cresce como um todo, não é aquela coisa de ser só meu, né? Não tem essa invejinha. Na verdade, é bom para todo mundo que seja uma marca, uma categoria que é nova e que venda bastante também, né? A categoria precisa crescer e o nosso objetivo como marca é, no final, uma fatia maior de uma pizza maior. A gente precisa ampliar a categoria, que a penetração da categoria cresça, que a gente cresça com mais velocidade e que traga essas credenciais de pioneirismo dentro dela, de qualidade, de marca aspiracional também. E eu diria que é algo que a gente tem percebido, ou proteína tem crescido em vários segmentos, não só dentro de iogurtes ou bebidas. Então hoje você tem azeite proteico, biscoitos proteicos, massas proteicas. Então as pessoas estão prestando muita atenção hoje na carga proteica que precisam consumir no seu dia e cada vez mais democratizadas. Então eu diria que a categoria, na verdade, ela engloba vários segmentos e vários mercados e vários fabricantes. Então é aí que a gente está percebendo também, além, claro, de entender a Iopro como uma marca muito mais próxima ao mercado de bebidas, ao mercado de nutrição esportiva, do que necessariamente aquele iogurte padrão natural que a gente costumava ou costuma consumir dentro do nosso, das nossas rotinas. Acaba flanando por esses dois lugares, né? Não é só o iogurte, não é só a nutrição esportiva, né? Queria que você falasse um pouco como o seu time, o time de GeoPro, ajuda a criar novos sabores,
criar parcerias, incentivar que mais pessoas experimentem o produto, também conheçam o produto. Você falou que aqui de indulgência saudável, eu vi que vocês lançaram o Iopro com doce de leite, né, com a Havana, aí também já é Sim. apelar, né? Porque, pô, lançar, né, não é mais o produto esportivo que aí vem com doce de leite, aí não tem como a gente não experimentar, né? Queria que você falasse um pouco Exato. sobre esse desafio de se criar novos momentos de consumo também. A Danone, ela tem inovação no seu coração, eu diria. A gente começou como uma empresa muito inovadora. O nosso fundador, no final das contas, ele tinha essa ambição de democratizar o iogurte por questões de saudabilidade no mundo inteiro. Isso lá em 1919, quando ele criou a categoria e criou a companhia no mundo inteiro. E de lá para cá, por ter inovação no seu coração, a Danone não parou de investir em inovação. Hoje a gente tem um centro de pesquisa e desenvolvimento no interior da França com 400 cientistas dedicados à inovação, a cuidarem dos fermentos lácteos que a gente usa, das próximas tecnologias de produto, de como trazer mais saúde e nutrição em cada colherada de iogurte que você consome. E a gente tem um lado, isso globalmente, e a gente tem um lado local de entender quais são as tendências e como o consumidor brasileiro quer ou não adaptar determinada categoria para si, em que a gente acompanha tudo isso todos os dias. Então, o lançamento, por exemplo, de GeoPro, a collab com a Havana, que a gente fez no final de 2024, veio por isso. A gente percebeu que era uma marca que trazia as credenciais de indulgência, já estava dentro desse universo de nutrição esportiva, como a gente comentava aqui, em outras categorias, em outros segmentos, com outros parceiros, mas ninguém tinha se apropriado ainda dessa parceria ou dessa collab dentro dos mercados de bebidas proteicas. Então, é um produto também com baixa gordura, zero açúcar, zero lactose, com as mesmas credenciais de saúde que o Protein, mas oferecendo essa indulgência para a pessoa que está buscando um lanche saudável para o seu dia a dia. Então, isso acontece, eu diria que mais naturalmente dentro do nosso ambiente aqui corporativo, porque a inovação está muito próxima a gente, mas é uma conexão e um trabalho entre os times locais e globais. Eu ia até te interromper, mas você acabou falando disso, desse lanche mais saudável, proteico. Também tem a barra de cereal, né? É uma extensão da linha que até então, quando foi criado isso em 2018, não se passava pela cabeça criar uma barra de cereal do produto, né? É uma extensão da linha e o marketing vem nessa esteira de perguntar para as pessoas o que elas querem, né? Não, isso tá legal, vocês querem mais alguma coisa? Aí tem o lançamento da barra de cereal também, né? Passa por essa interação, Renato. Então, assim como a gente aprendeu com as pessoas que estavam lá no box de CrossFit em 2018, né, o que elas precisavam e como a gente poderia ajudá-las a ter mais saúde e nutrição no seu dia a dia, essas interações também passam para transcender um pouco as categorias de origem de uma determinada marca ou um determinado produto. Então, a gente criou dois segmentos, então a gente já estava ali em iogurtes e bebidas proteicas, e quando a gente percebeu essa oportunidade de ir para barras proteicas, que a marca poderia ser esticada até lá, expandida até lá, a gente não teve dúvidas em entrar, porque os consumidores pediam também. Então, da mesma forma que a marca, e aí é um tema de marca, não só de produto, né? Que a marca foi criada para trazer sabor e conveniência e uma carga proteica, né, dentro da sua tríade ali de posicionamento em determinados segmentos, a gente fica de olho em quais segmentos ela pode entrar com essa mesma entrega. E é aquilo que eu estava te dizendo no começo: produto, percepção de entrega esperada, né, e realizada, ela pode ser amplificada em vários segmentos. Então as barras também vieram por aí. E aí o nosso parceiro não foi a Havana no caso, foi a Nutrata, que é também uma marca super reconhecida entre os segmentos de barras proteicas. E a gente começou um modelo de negócio ali com eles, e hoje é uma das barras proteicas mais vendidas do país também. Legal. Vocês também têm uma linha grande, bem importante de nutrição especializada. É um Uhum. assunto que a gente acaba não tendo muito contato no dia a dia, Uhum. porque a gente tem um momento que a gente precisa, né, que tem uma pessoa mais idosa em casa, ou precisa de uma complementação, e a gente não sabe nem como procurar. É uma coisa meio confusa, a gente não sabe o Uhum. que vai comprar. Como que fica isso dentro do investimento de vocês? Porque é um desembolso grande e a marca tem que, e a pessoa que vai comprar, que às vezes não entende muito bem do setor, precisa escolher, né? Como que vocês fazem para divulgar isso, para as pessoas escolherem as marcas da Danone? Hoje a gente tem, dentro da divisão de nutrição especializada, duas grandes categorias. Uma de fórmulas infantis, então para bebês, para recém-nascidos, para crianças que estão em desenvolvimento ali nos seus primeiros anos de vida, e que é a grande parte do negócio. E aí a marca principal é a Aptamil, junto com a Aptanutri. Então,
Existe um modelo bem forte ali que a Danone hoje trabalha, e existe essa nutrição para as pessoas que estão em envelhecimento mais saudável, que hoje a gente tem a marca NutriDrink. Eu diria que para esses dois segmentos, o modelo de negócio da Danone é muito parecido, que é um modelo de influência de ciência para os profissionais de saúde e que muitas vezes eles são os influenciadores, como a gente está dizendo, né, de microinfluenciador, embaixador, enfim, para marcas de consumo. Os profissionais de saúde têm um papel fundamental para essas duas categorias, para orientar, para prescrever a dieta certa que você vai precisar, ou que seu bebê vai precisar numa dificuldade de amamentação. Então, esses são, eu diria, que profissionais fundamentais para que ajudem as pessoas a escolherem melhor os seus produtos e a nutrição certa para suas rotinas, para suas vidas. Então, assim como a nutricionista tem um papel importante ali para eu própria, iogurte natural, enfim, ela também como profissional de saúde junto com os médicos, muitas vezes o farmacêutico, são parte do nosso modelo de negócio. Então, é uma construção de um ecossistema muito maior do que necessariamente direto para o consumidor. Então, a gente precisa de ajuda nesse sentido. Beleza, obrigado. A gente vai ter mais uma paradinha, já já a gente volta. Só o tempo da vinheta e dos reclames do UOL. De volta ao último bloco com o Marcelo Bronze, que é VP de Marketing da Danone. A gente já falou um pouquinho disso no primeiro bloco. Faz uns 2, 3 anos que a gente passou por uma mudança na rotulagem dos alimentos, como você comentou. Agora, quase tudo que a gente vai comprar vem com uma lupa, né, que aponta quais produtos têm mais açúcar, quais produtos têm mais gordura e por aí vai. Eu queria que você falasse um pouco sobre a percepção do consumidor também. Você acha que isso mudou a forma das pessoas olharem para alguns produtos? Você citou da NET, né? Os consumidores estão mais atentos a isso. Não sei se as pessoas deixam de comprar porque tem a lupinha dizendo que tem mais açúcar adicionado, mas as pessoas estão prestando mais atenção a isso no final das contas? Então, estão mais atentas. Eu diria que impacta para uma compra e para o consumo mais consciente. Então, muitas vezes elas não vão deixar de comprar determinado produto, mas elas vão fazer uma escolha mais consciente. Então, é importante para o mercado essa regulamentação. Na nossa categoria hoje, na nossa companhia, eu diria que 100% dos iogurtes sobremesas não tem esse selo, e isso vale também para os produtos de nutrição especializada. Então, isso também mostra o compromisso da Danone e o portfólio, a prontidão do portfólio para essa tendência de saudabilidade dentro do mercado. Então, a gente se orgulha muito disso, porque é parte do nosso modelo de qualidade, de entrega, de confiança gerada para entregar um produto mais saudável e nutritivo para as pessoas. Mas eu diria que no mercado em geral, isso tem impactado escolhas. Eu não diria que volume de consumo, porque todo mundo sabe que um chocolate muitas vezes pode cumprir um papel determinado na sua dieta, ou um salgadinho tem um outro papel ali no dia a dia do consumo do seu filho. Todo mundo tem que buscar um equilíbrio. Mas eu diria que, e mesmo como consumidor, não só como profissional, as escolhas têm sido mais conscientes. E aí você pode comparar. Você pode perceber melhor o que cada produto está te entregando. Acho que as pessoas estão mais atentas também aos dizeres legais das embalagens, a categoria que aquilo entrega ou não, as promessas que a indústria tem feito. E volta no ponto original que eu estava dizendo aqui sobre a importância do produto como pilar central nessa entrega, né, nessa relação que você tem que ter com as pessoas, com os consumidores. Então, é um pouco da minha percepção sobre o tema. Legal. Você tocou bem num assunto, né? Que vira e mexe acontecem alguns barulhos na mídia. O creme de leite que não é creme de leite, o sanduíche de picanha que não é de picanha. O marketing ele precisa ser mais real, né? Queria que você falasse um pouco sobre como essa mudança em um ingrediente pode fazer o produto, no final das contas, vender mais. Porque nos outros países que a gente falou da lupa, tem até às vezes não aparece nem a marca, né? É tão grande o aviso, não compre que tem muito açúcar. Você fica até com medo de comprar. Aqui no Brasil as coisas são mais sutis. Mas como essa mudança nesse ingrediente, como você comentou, pode fazer um produto, no final das contas, vender mais? Eu não diria que vender mais, acho que a indústria tem que ter um compromisso de entrega de saudabilidade com as pessoas e principalmente de verdade com as pessoas. E isso, para mim, é a parte central da conversa, né, Renato? O que acontece muitas vezes é que, com custos e inflação em uma constante crescente, muitas vezes, as indústrias acabam optando por trocar um ingrediente, acabam optando por se comprometer com uma parte da qualidade do produto.
E isso as pessoas têm percebido cada vez mais. Então a gente também tem muito cuidado com a nossa qualidade, com a entrega que a Danone faz para cada um dos seus produtos, cada uma das marcas. Tem muitas coisas que não são negociáveis. Então tem coisas que são negociáveis, tem coisas que não são negociáveis, porque vão impactar as pessoas, vão impactar a relação de valor e de troca que a gente tem com elas. Então é por aí que eu enxergo, né? E volta de novo ao tema de produto como pilar central dessa entrega ou serviço. E hoje as pessoas não têm mais, acho que, tolerância, né, para algo mal feito, mal entregue. Então, querem sim um produto de qualidade, porque estão investindo naquilo, estão pagando muitas vezes por uma marca maior ou com mais qualidade, tem a sua memória nostálgica daquele produto e buscam analisar. Então, isso também é a influência das redes sociais, em que você consegue rapidamente ali disparar uma determinada mensagem, entender, fazer comparações, estabelecer conversas, né? As indústrias têm que ter uma conversa mais aberta com as pessoas. No fim das contas, você vende saúde e vende indulgência. Tem espaço para tudo, né? No final das contas. Queria que você falasse como que o marketing como um todo trabalha na captura do consumidor no momento certo, acertar o contexto do contato com as pessoas para eles lembrarem da Danone na hora específica de comprar a marca. Porque se você atirar meio para tudo quanto é lado, talvez na hora que a pessoa vá comprar, talvez ela não compre a sua marca. Como vocês têm trabalhado isso com essas ferramentas novas de inteligência artificial, de outros tipos de ferramentas do marketing no dia a dia? Eu diria que esse é um dos paradigmas da indústria hoje em dia. Muito se fala sobre personalização ou sobre ofertas hiper customizadas para as pessoas. E eu diria que a indústria, principalmente em larga escala, dificilmente vai conseguir customizar um danoninho para cada criança no Brasil, né? Falando agora de Danone. Então eu não vou conseguir, infelizmente, entregar um danoninho para sua filha, para minha filha, para os filhos de todo mundo que tem aqui uma criança na sua casa no Brasil. Mas a personalização ela entra na entrega da construção da mensagem da marca. Então, naquela ocasião específica, naquele momento específico de entrega, em como muitas vezes até o microinfluenciador ajuda a customizar um pouco essa mensagem, a gente hoje sim já tem várias ferramentas, e na Danone a gente também usa, de social listening, ou de escuta sobre as redes sociais, de CRM, de inteligência artificial para customizar conteúdo, para ganhar escala nesse conteúdo hiper personalizado, e sim dedicar uma mensagem para cada pessoa. Eu diria então que é muito mais ampla essa questão para comunicação do que necessariamente para produto numa indústria de bens de consumo em larga escala que precisa ter essa customização, ou que tem esse desafio ainda de customizar todos os seus produtos para as pessoas. Isso em serviços ou em outras indústrias, eu acho que tem sido cada vez mais comum também para a sua oferta, né? Então, para a indústria ainda tem impactado mais comunicação. E querendo ou não, você falou de oferecer um produto, né, ter uma oferta por um produto, é aproveitar esses momentos, né, que a pessoa está procurando um produto mais saudável ou está procurando alguma coisa para ela chutar o pau, né? É oferecer promoções também que são importantes. A Danone tem muito as questões de promoções para experimentar novos produtos e para aproveitar o dia a dia também, né? Tem para promoções, tem hoje uma tendência muito forte dentro do mercado que é a retail media, então a mídia dentro do varejo, em que você colabora com os varejistas para customizar também a sua mensagem, a sua oferta, a sua promoção. Então eu diria que as ferramentas são diversas, são muito crescentes dentro do mercado, é um novo mix de marketing que está sendo aplicado hoje para se customizar e para tentar se aproximar o mais próximo possível da necessidade individual das pessoas, para que elas entendam aquela oferta e você consiga ter uma conversão, mas é ainda um desafio aplicar em larga escala e como você consegue fazer isso não sendo um negócio muitas vezes nativo digital. Então, se você tem um curso online e quer aplicar isso numa escala gigantesca dentro do Brasil para alcançar sua audiência e abraçar ali a sua conversão com mais velocidade, com mais acuracidade, é mais fácil do que uma indústria. Mas sim, hoje a gente consegue entender muitas vezes as pessoas, customizar a oferta o máximo possível na escala que a gente tem e comunicar individualmente. Então, você, Renato, que está no momento de dieta e quer perder algum peso ou quer melhorar a sua saúde, tem esse tipo de produto nessa ocasião de consumo. Se você está no final de semana e está disposto a ter uma indulgência ou no final do dia e está disposto a consumir um Danette, eu consigo customizar essa oferta para você também. E passa por colocar as pessoas no centro da estratégia. E muitas vezes as marcas, as indústrias também deixam isso um pouco para trás. Ou falam que conseguem fazer, mas muitas vezes não conseguem atuar em cima disso. Então, quanto mais você colocar a sua audiência, as pessoas no centro da estratégia,
mais você consegue customizar as ofertas para ser relevante. Acho que a indústria tem buscado, as marcas têm buscado relevância e verdade na vida das pessoas, isso é muito importante. Legal. Marcelo, obrigado, ótimo falar contigo. Boa sorte com essas marcas que a gente está tão acostumado, né? Desde pequeno, né? Desde a época de Danoninho até agora, mais para o final da vida. Obrigado, boa sorte aí. Obrigado, Renato. Obrigado pelo espaço. Um grande abraço. Abraço para vocês. Já já a gente volta para falar com o Luiz Constantino, que é CEO da Oliver, que é uma das agências que atendem a Danone aqui no Brasil. Até mais. Bora, pessoal, no último trecho do programa dessa semana, na nossa entrevista especial, a gente recebe o Luiz Constantino, que é CEO da Oliver na América Latina. Luiz, obrigado pela presença, ótimo te receber aqui hoje. Renato, prazer é todo meu. Um prazer estar aqui com você, dividir um pouquinho da Oliver e da Danone com vocês. Legal. Queria que você contasse um pouco para a gente como funciona o trabalho, especificamente o trabalho de vocês para a Danone. Vocês têm uma equipe lá dentro da empresa? Que tipo de trabalho, que tipo de entrega que vocês fazem no dia a dia? Perfeito. Para a Danone, a gente começou há alguns anos já. A operação, não só para a Danone, mas em outros clientes também, ela é viva. É uma operação que ela vai mudando conforme a dinâmica da empresa também, os objetivos e os flows que a companhia vive, né? A gente começou atendendo digital, e a gente evoluiu para digital e agora conteúdo. A gente é responsável também por toda a estratégia de conteúdo e social e inovação, estratégia para essas marcas que a gente atende. Atualmente a gente está cuidando de duas marcas principais, que é a YoPro e a Activia. E a gente também, recentemente, faz um ano mais ou menos, que a gente também está atendendo a área de e-commerce deles. Então, a gente também é responsável por toda a estratégia de e-commerce para essas marcas. Por exemplo, no último Black Friday, toda a estratégia de YoPro para a venda do produto direto foi feita pela gente, pela equipe lá dentro. E a nossa estrutura, a nossa forma de operar, Renato, ela começa com uma consultoria, né, que a gente define em conjunto com a marca as disciplinas que a gente vai atender e a gente, como companhia, identifica também quais são as partes, as fortalezas e as fraquezas da marca nessa operação. E depois do resultado dessa análise, a gente monta um time que hoje a gente tem mais de 10 pessoas, mais de 15 pessoas lá alocadas no cliente trabalhando para essas marcas. Legal, e isso depende muito de época para época, né? O Marcelo, a gente estava conversando no programa sobre os momentos que se vendem mais alguns produtos, né? A sazonalidade de vendas. Isso também mexe com a equipe de vocês, né? Às vezes precisa de um fortalecimento no conteúdo de IOPRO, aí vocês colocam mais gente para trabalhar, é mais ou menos assim que funciona. Mexe, sem dúvida. A gente tem a beleza do modelo, e acho que talvez a gente fale um pouquinho dele também. A gente tem um layer da nossa operação que se chama Hub Estratégico e Hub de Produção. Nesse Hub de Produção, eu tenho profissionais na minha lista já, plug and play, que eu coloco e desaloco dessas operações. E no caso da Danone, o exemplo que eu te dei de Black Friday é um dos exemplos, como que é um momento muito único, específico, de uma tensão grande, só que super pontual, é o momento que eu plugo e desplugo uma equipe assim, a toque de caixa. Mas, de novo, eu já tenho essa equipe mapeada dentro da minha base, ela só entra e sai, sem muito estresse para o cliente, nesse E, sentido. e com isso vocês atendem também outras marcas, outras empresas. Isso não é que há um formato que funciona igual sempre, né? Sempre caso a caso, a partir dessa consultoria que vocês fazem. Queria que você me explicasse melhor. E queria também que você falasse como que fica essa contratação, essa pessoa de fora que vai na empresa trabalhar, ele é contratado pela Oliver e presta serviço, né, para aquela empresa. É mais ou menos assim como funciona, como se fosse um terceirizado. São todos Oliver. A gente tem uma base hoje no Hub de produção de mais 100 profissionais na nossa base na Oliver. Nossa sede hoje fica lá na Vila Madalena. E esses profissionais, obviamente, eu tenho os profissionais que estão 100% do tempo com a gente, como diretores de arte, redatores, pessoas de tecnologia, mas eu tenho profissionais que eu tenho acordos operacionais. Eu não tenho a demanda específica, mas, por exemplo, vou te dar um exemplo, food stylist,
que é para você preparar o alimento lá para tirar a foto. Eu não tenho uma demanda para ter esse profissional 100% do tempo, mas no momento que determinada marca precisa, a própria Danone, ele vai ser alocado no dia seguinte, que eu tenho uma base de food stylist todas cadastradas, com NDAs assinados e assim por diante. Então, nesse sentido que deixa o modelo muito ágil, né, inteligente e esperto. E para todas as outras funções, que são funções do dia a dia, como eu disse um pouquinho no início, a gente tem essa consultoria que eu aloco essas pessoas 100% dedicadas para o cliente, e todos esses excessos, quando a gente tem essas ondas sazonais, eu uso a minha base do hub de produção dentro da Oliver. Legal. Você tem os freelas fixos, né? Mais ou menos, né? Que são externos, que aí eles vêm para quando tiver algum job específico. Mas não são freelas, esse que é o ponto. Na Oliver, eu tenho orgulho de dizer, mais de 90, quase 100% da nossa base é CLT. Esses que a gente tem contrato, que é Eventual. prestação de serviço, são esses serviços que não são muito perenes, como o caso que eu dei do Food Stylist. É, Mas todo o resto é 100% Oliver. legal, um formato diferente de trabalho, né? O mercado, ainda mais sendo CLT, né? Que a gente não tem tanto CLT hoje. A maior parte das agências hoje contrata por prestação de serviço. O mercado já entende esse formato novo, essas novas possibilidades. Você ainda vê uma certa restrição mais old school de não aceitar que tenha um agente externo dentro da equipe? Como que o departamento de marketing, os departamentos de compras têm aceitado isso com uma tranquilidade maior? Como que é essa adaptação também do mercado? E estou falando isso do lado do contratante mesmo, não vou entrar na seara das agências que te veem como um concorrente, estou pensando na área do marketing mesmo. Isso já é mais aceito, mais natural, né? Sem dúvida. Eu já cheguei na Oliver em 2017. Na verdade, eu fundei ela aqui Quando era tudo mato. em tudo mato e tinha uma Mato tesourinha. alto. Tinha uma tesourinha para cortar esse mato. Mas enfim, em 2017, o cenário era completamente diferente. Eu tenho um background de criativo. Eu até pouco tempo atrás eu era o CCO da Oliver. Eu tô eu acumulei a posição de CEO faz um ano e meio. Então, como criativo, eu posso te falar com toda a certeza que existia um preconceito muito grande de in-house. In-house era aquela operação que ficava fora de São Paulo para atender só o volume sem qualidade nenhuma. Só que a Oliver e o Simon Martin, que é o fundador, ele foi muito sagaz no sentido de montar esse modelo. O modelo, como eu adiantei um pouquinho dos hubs que a gente tem, que a gente usa. Hoje a gente, por exemplo, tem um hub de inteligência artificial que se chama D-Line, que eu coloco a demanda e ela é feita toda por inteligência artificial e me devolve. Esse hub fica em Singapura e eu estou abrindo uma unidade desse hub aqui na América Latina também. Então, esse modelo, com toda a inteligência que tem do modelo, a gente tem ferramenta proprietária, a nossa ferramenta proprietária não só de gestão, como de inteligência artificial também. Isso torna o modelo e ajudou a construir essa percepção no mercado que in-house é muito mais do que uma operação que fica em outra cidade. É uma operação inteligente, que de fato ela está conectada com o cliente. Eu adoro falar uma coisa sobre a Oliver. A Oliver não é a agência do cliente, é a extensão do marketing do cliente. A gente desenha essa operação para ser mais esse braço com a mesma filosofia, com o mesmo caminho, com a mesma cultura. Só que qual que é o diferencial do main house como a Oliver? Essa cultura, que é importantíssimo ter do cliente, também é importantíssimo ter o refresh, né? A parte de inovação de fora. Então, outra coisa que eu falo muito para os clientes e para a minha equipe é que esse balanço tem que ser 50% para cada um. 50% cultura do cliente, para você entender profundamente o cliente, e 50% da cultura Oliver, para você trazer esse refresco, essa novidade, que o cliente fique imerso e não é nem culpa dele. Ele fica imerso no dia a dia e, de fato, é difícil você colocar a cabecinha para fora da janela.
Legal. E isso a Oliver traz. E como funciona no mercado, no momento inverso, é, daqui para fora do Brasil, né? A Oliveira é uma empresa global e também vocês podem emprestar profissionais para outros mercados em situações específicas, ou de repente a Danone, se precisar de alguma iniciativa específica em outro mercado, pode olhar e falar, a gente tem feito um negócio legal com a Oliver aqui, podemos internacionalizar algumas coisas? Como que funciona isso? Sim, o próprio Day Studio da Danone é uma operação global, a gente tem em outros países também. Então, tudo que é feito, a gente tem uma rotina com todos os líderes que a gente divide aprendizados, não só aprendizados operacionais, mas principalmente criativos, estratégicos. Então, nesse sentido, a gente consegue performar muito melhor com essa conta, né? Sobre as outras contas, de maneira geral, o nosso modelo também ele tem uma coisa que se chama Center of Excellence, que são centros de excelência de disciplinas. Por exemplo, eu tenho um centro de excelência de beauty na Europa, eu tenho um centro de excelência de produção aqui na Argentina, que a gente lidera desde de Latam, e nesses centros de excelência das diferentes disciplinas, são profissionais que estão disponíveis para serem alocados em qualquer trabalho ao redor do mundo. Então, de novo, essa alocação de profissionais para uma demanda local e você usar um top talent lá de Amsterdã é uma coisa muito simples para a gente. É uma coisa que, se você falar, você mesmo falou 10 anos atrás, era completamente inimaginável que uma empresa aceitasse um formato assim, né? Exato, porque de novo não tinha. Eu vim também, minha história, eu vim de grandes grupos de publicidade e é a primeira vez que eu sinto. Todo grupo fala que é um grupo global, conectado, mas eu nunca vivi a profundidade que eu vivo na Oliver. E talvez seja porque a Oliver, ela foi até poucos anos atrás uma empresa de dono, né? É global, mas tinha um dono que se chama Simon Martin. E a partir de 3, 4 anos que o BrainTech comprou a operação e virou uma plataforma maior do que o dono em si. Então, acho que nesse sentido dá essa proximidade, mesmo sendo uma operação global, sabe? Tá longe, mas está perto o tempo todo, isso faz diferença, né? Luiz, obrigado pelo tempo, sempre um prazer muito grande falar sobre, principalmente sobre esses novos formatos de trabalho, né? A publicidade sempre tem essa questão de ser agência, né? Agenciar alguma coisa. Parece que a gente está sempre no passado. É legal também a gente olhar para o futuro e ver esses formatos de futuro, formatos de trabalho do futuro também presentes nas empresas. Bacana. Renato, foi um prazer todo meu dividir um pouquinho e estou disponível para mais dúvidas se necessário. Falamos em breve de novo, com certeza. Vamos lá, para quem está vendo a gente no canal UOL ou nos escuta no Spotify ou no Apple Podcasts, a nossa playlist tem quase 210 programas com muita história legal sobre marketing, sobre publicidade, sobre comunicação e sobre o futuro do trabalho também. Daqui a 15 dias tem mais. Valeu, gente. Obrigado e até mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br/podcasts. Media Marketing tem produção, coordenação e apresentação de Renato Pesotti, edição de vídeo de Danilo Correia, design de Débora Faleiros e Liara Vidal, direção de arte de Gisele Pungan e René Cardilho, coordenação de vídeo de Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio, Antônio Morel e Tatiana Esquibola são gerentes de conteúdo e Murilo Garavello é o diretor de conteúdo do UOL. UOL.